Pessoal, boa noite a todos, né, os que estão aqui, e boa noite àqueles que estão em casa. Tudo bom aí, dona Jane? Tudo tranquilo? Então tá bom, fez um dedinho lá que tá tranquilo, então tá ótimo. Queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês em Josué, no capítulo 5. Josué, capítulo 5. Essa noite eu queria trazer apenas uma breve mensagem a respeito do Deus que cuida de nós a cada dia. Josué capítulo 5, versículos 10 ao 12. A palavra de Deus vai dizer para a gente o seguinte: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Comeram das novidades da terra de Canaã. A gente estava aqui na quarta-feira passada, eu não estava presente, eu estava em casa. E tem algumas coisas que elas são muitíssimo marcantes para nós. Elas ficam guardadas no nosso coração e são coisas que a gente não esquece mais, até porque a gente já passou por coisas semelhantes, então a gente se identifica, né? E eu vou falar já a respeito disso. E essas coisas, elas vêm e elas tiram a paz da gente, elas abalam a gente. Para vocês terem uma ideia, há poucos dias atrás, quando a Jane passou pela cirurgia, eu e o Vinícius, nós fomos para o hospital e nós ficamos lá um bom tempo sem notícias da Jane. E a cirurgia dela durou alguma coisa em torno de 4 horas. E quando a menina da recepção falou assim, os familiares da Jane, aí eu e Vinícius nos levantamos e a menina falou assim, vocês subam até o primeiro andar que a doutora vai conversar com vocês. Então nós subimos até o primeiro andar, eu e o Vinícius, e aí nós chegamos e veio uma menina que estava cansada, né? Uma médica extremamente atenciosa, e aquela médica disse para nós o seguinte, vocês são os familiares da Jane? Somos, eu sou o esposo e ele é o filho. E ela disse assim, então, infelizmente, quando a Jane chegou para nós, o quadro dela já era muito complicado. Então nós fizemos tudo aquilo que nós pudemos. Rapaz, quando ela falou isso, e ela começou exatamente assim, ela estava muito cansada. E aí quando ela viu a maneira que ela tinha começado, ela falou assim, não, desculpa, deixa eu começar de novo, eu estou cansada, eu subi a escada correndo, a Jane está bem, a Jane está bem. E aí ela começou a dar notícia. Essas coisas tiram o chão da gente, né? Essas coisas tiram o chão. E eu estou falando disso e estou associando aquilo que nós ouvimos na semana passada no testemunho do Binho. Quando o Binho falava a respeito do tempo que ele está desempregado e do desejo que ele tem no coração de Deus dar para ele um emprego porque ele quer cuidar da sua casa, da sua esposa e das suas filhas, né? E eu fiquei olhando pro Binho naquele dia, e eu estava em casa, né? Aquele dia eu estava com a Jane lá, e eu fiquei lembrando de um dia, e eu tenho certeza que não é a história do Binho, que graças a Deus, Deus tem colocado pessoas em volta dele que têm a possibilidade de cuidar dele nesses momentos difíceis, mas eu me lembro de um dia em que eu cheguei num supermercado em Vitória, num mercado chamado Carone, no ano de 2003, e o meu filho pediu para mim assim, pai, o senhor me dá um biscoito recheado?
E ele gostava muito, até hoje ele come traquinas, né? Né, Vinícius? Você gosta de traquinas até hoje, né? E o biscoito custava R$1,50. E eu não tinha. R$1,50. Eu não tinha no bolso, não tinha no cheque e não tinha no cartão que eu trazia. E eu disse para o meu filho assim: filho, depois o papai compra, né? E eu me lembro como se fosse hoje, que naquela mesma noite eu estava pregando numa igreja, numa congregação lá em Nova Almeida, que ficava a mais ou menos 40 minutos ali da onde a gente estava, da terceira ponte ali. E eu também não tinha dinheiro para ir, porque eu não tinha dinheiro para pagar o pedágio da terceira ponte, que custava R$1,50. E aí eu recebi um telefonema do Adriano no mesmo dia. O Adriano falou: senhor Joca, está pregando em algum lugar essa noite? Eu falei: ô Adriano, estou pregando lá em Nova Almeida. Posso ir contigo? Meu carro é a gás, vamos no meu carro. Eu falei: ô Adriano, que legal, mano. Pô, vamos junto comigo? E aí ele foi junto comigo. E aí quando eu saí naquele dia, naquela noite, o pessoal colocou um envelopezinho no meu bolso. E aquele envelope tinha R$37. Dava para comprar um monte de biscoito. Um monte de biscoito. E eu tô lembrando disso porque quantos de nós já passaram e estão passando momentos de extrema dificuldade? Ou financeiramente, ou com relação à saúde, ou com relação aos filhos, né? Eu estou vendo aqui pessoas na tela. A Wanda, por exemplo, está aqui. Ela perdeu a mãe e o pai tem pouco tempo. Nós acompanhamos o drama, né? O Marcos está aqui. A mãe dele foi internada e havia esperança dela vir para casa. Ela não veio para casa. Quantas pessoas passam por isso o tempo todo? E às vezes existe na gente, em nós, uma falsa segurança de que tudo está bem quando a gente não vê os problemas. E aí eu me lembro da segunda-feira agora, eu estava assistindo uma live e o Júnior Junqueira estava falando a respeito de um líder, não sei se vocês viram, de um líder da igreja deles lá, que foi a Ituiutaba. Ele é de Uberlândia, foi a Ituiutaba, 1 hora de viagem, aproximadamente 1 hora de viagem. E ele foi lá à tarde da segunda-feira, ele e a família dele, para resolver alguma coisa lá, e ele voltou de lá morto, porque ele teve um infarto fulminante, e a sua família, que foi com ele no carro dirigindo, voltou com ele num caixão. Então a gente olha para essas coisas e a gente fica olhando a respeito da vida, e nós na vida, nós temos muitas e muitas incertezas. E nós sempre vamos ter. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O Marcos não sabe o futuro da Cecília. O Júnior não sabe o que vai ser do Fernando. Eu não sei o que vai ser. Não sei, né? Interessante que nesses dias de hospital e de fragilidade, a Jane, ela falou uma frase, ela falou assim: preciso me livrar de muita coisa que eu tenho lá em casa, porque eu descobri que eu não preciso de nada daquilo. E é muito legal a vida ensinar isso para a gente, e a gente aprender isso, né? Mas nesse texto que eu li, eu queria considerar apenas 2 coisas a respeito do Deus que cuida de nós a cada dia. E a primeira delas está no verso 10, quando a Bíblia fala assim: eles estão celebrando uma festa numa campina. E a Bíblia faz questão de relatar que eles estão celebrando a festa num dia. Qual que era o dia? No dia 14. No dia 14. Me lembro uma vez, quando o Marquinhos estava pregando aqui, ele falou a respeito da saída do povo de Israel do Egito.
E ele usou o exemplo das crianças das casas. Quando o cordeirinho ele foi pego e eles pegaram o cordeirinho, lembra do dia, Marquinhos? No 10º dia. E o cordeirinho ficou dentro da casa das crianças quantos dias? 4 dias. E no 14º dia ele foi sacrificado. E aqui a Bíblia diz que nesse mesmo 14º dia, a Bíblia fala que eles estão celebrando o quê? Uma festa. Uma festa. Agora, se você voltar aqui, quantos anos se passaram dessa festa aqui para aquela primeira celebração onde o cordeirinho morreu, que o Marquinhos pregou aquele dia? Quantos anos? 40 anos. Eles acabaram de entrar na terra de Canaã. Olha quanto sofrimento esse povo passou no deserto. Quanta gente querida ficou para trás pelo caminho. Se você ler o texto aqui mesmo, no próprio capítulo 5, você vai ver que não chegou esse dia até que o último homem de guerra que saiu de lá do Egito não morresse. E eles passam um sofrimento terrível no deserto, eles sentem saudade, eles não fazem, embora Deus houvesse prometido para eles, como Deus também fez promessas a nós, eles não fazem ideia do que tem pela frente. Eles só sabem, eles veem isso, que aquilo que tem pela frente é muito maior aos olhos deles do que a força que eles têm para lutar contra aquilo. É só você ver os 12 espias. 2 deles dizem assim, olha, é possível porque Deus está conosco, mas 10 eles fazem o que no meio do percurso? Eles dizem assim, não vai dar, gente. A gente não vai conseguir. Mas eu olho para esse versículo, Josué capítulo 5, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que hoje, para eles, é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia de alegria. E aqui eu tenho que vir para a nossa vida, gente. Tem um corinho que diz assim, antigo, muito antigo. Ele diz assim, canta meu povo, alegra meu povo. Lembra, Gênesis? Que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu, vai continuar. Sabe, gente? O deserto, ele vai acabar. O sofrimento, ele vai acabar. As lutas, sejam elas financeiras, sejam elas com relação à doença, sejam elas com relação aos nossos filhos, seja ela na sua casa, de qual ordem for, essa luta, ela vai acabar. Mas a festa, ela nunca vai acabar. Eu amo a parábola do filho pródigo por isso. A parábola acaba, mas a festa, ela nunca acaba. E a segunda consideração que eu queria fazer nessa noite, já para a gente encerrar, ela está no verso 12, quando a Bíblia fala assim, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. E a segunda consideração que eu faço, que está no verso 12, é: Deus tem o dia preparado para que a nossa alegria seja maior do que qualquer lembrança amarga que a gente possa ter ou trazer no coração. Deus, Ele está cuidando da gente. A gente abre o verso 12 e a gente fala assim, o maná cessou, mas ele cessou quando? No dia em que eles comeram o quê? O fruto da terra que Deus havia prometido a eles.
É interessante que, se a gente olhar o texto e os textos paralelos a partir de Êxodo 12, você vai ver que eles ficaram 1 mês e 1 dia de viagem. E aproximadamente com 1 mês e 1 dia, o alimento que eles haviam levado acabou. Eles não tinham mais o que comer. E a Bíblia fala assim, que Deus, naquele mesmo dia, mandou para eles o quê? O maná. Sabe o significado de maná? Já tiveram a curiosidade de ver? Né? Tem alguns textos que dizem o seguinte, que eles olharam e eles fizeram uma pergunta. A pergunta era, o que é isso? O que é isso? E segundo os historiadores, o sinônimo de maná é exatamente esse. O que é isso? Algo que você vai comer no meio de uma areia que vem não sei de onde, eu não sei quem trouxe. Aquilo ali era provisão de Deus para aquele povo, e a Bíblia fala que Deus daria aquilo para eles. Qual era a periodicidade que Deus ia dar aquilo para eles? Qual? E como é que seria? Todo dia. Todo dia. Menos 1 dia que, se eles pegassem naquele último dia só uma porção, eles iam ficar sem comer no domingo. Então Deus fala assim, no sábado peguem porção para 2 dias. Mas Deus cuidava deles todos os dias. E aí, o dia que eles sentiram vontade de comer carne, Deus fez o que com eles? Deus deu carne para eles. Deus deu carne para eles. Então eu olho para esse texto e eu me lembro de Oséias, capítulo 6. Eu faço questão de ler isso para vocês. Oséias, capítulo 11. Olha só o que a Bíblia fala. Versículo 1 fala assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Versículo 3, todavia eu ensinei a andar a Efraim, eu tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Versículo 4, olha só que coisa linda, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus fala assim, eu me inclinei para dar-lhes de comer. Se você olhar aqui no capítulo 5 de Josué, no versículo 12, a parte C vai dizer assim, mas daquele ano, ou naquele ano, eles comeram as novidades da terra de Canaã. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer assim, Deus fez uma promessa para eles, que ia dar uma terra para eles que manava o quê? Leite e mel. E nesse dia, Deus ele cumpre a promessa que ele fez para aquele povo. Sabe, gente, eu não sei realmente quanto tempo Deus tem para nós e para essa terra. Eu não sei. Uma coisa que eu sei e que a internet aproximou muito isso da gente, é que eu, Joaquim, eu recebo uma infinidade de pedidos de oração por casos que vocês diriam assim, poxa, Joaquim, se eu contasse isso para vocês, todas as reuniões de oração, vocês iriam olhar para mim e falar assim, Joaquim, não vem na reunião de oração mais não. Vem não. Porque você traz muita notícia ruim. Porque eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente. De vez em quando eu trago para vocês o quadro da Lecilda. Vocês sabem qual é o quadro da Lecilda, o quadro atual da Lecilda? A Lecilda ela tem câncer no pâncreas e no fígado.
É o 14º ano dela, enfrentando o câncer. E cada vez que eu falo com ela, ela diz para mim assim: Joaquim, fiz a quimioterapia agora há pouco. Fiz a quimioterapia ontem. Hoje eu não estou muito bem. Aí eu passo 1, 2 dias sem falar com ela. Eu não sei, gente. Eu não sei. Uma coisa que eu sei, a gente vai terminar já, é que se você pegar o tempo de Deus, ele parece muito estranho. Se você pegar Caleb, Caleb demorou 45 anos para olhar a terra que havia sido prometida a ele. Se você pegar, por exemplo, Davi, Davi demorou quantos anos desde que foi ungido até se tornar rei? Quantos anos? Quantos, Marcos? No mínimo 13, ou estou enganado? Por aí? Quase isso, né? Quase isso. Mais de 10, provavelmente. Se você pegar José, 13 anos de sofrimento, e ele sonhou um dia, sabe o que? Deus deu um sonho para ele, de que a família dele se curvaria diante dele. Ele contou isso para os seus irmãos, e ele pagou um preço caro por isso. Sabe quantos anos demorou para que aquele sonho se tornasse uma realidade na vida de José? Sabe quantos anos? 22 anos. 13 anos de peregrinação, 7 anos de fome, de fartura, mais 2 anos de fome, porque foi no 2º ano que eles foram lá. 22 anos. Eu não sei qual é o tempo de Deus para a nossa vida. Eu não sei. Eu sei que tem um dia, e esse dia ele está determinado por Deus, esse dia está escrito, e isso é uma promessa dele, que todas as lembranças que a gente tem de coisas negativas da nossa vida não serão sequer sombras em relação àquilo que Deus tem para todos nós. Para todos nós. O apóstolo Paulo fala disso claramente. E se eu fosse terminar de uma maneira bem lúdica, eu diria para vocês assim: olha, a Bíblia não é literal em muita coisa. Eu sei disso. Muita coisa é figura. Eu sei disso. Mas eu continuo crendo literalmente naquilo que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6 e no verso 35, quando Jesus diz para eles o seguinte: eu sou o pão da vida. E quem vier a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Em outras palavras, Jesus está dizendo, como Deus sempre diz, de Gênesis a Apocalipse: eu cuido. Eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Eu termino dizendo o seguinte, irmãos. Às vezes, a gente acha que a nossa vida, ela não está legal. Em algumas ocasiões, nós não temos sequer um motivo para reclamar. Mas a gente consegue. E entre as coisas que foram ditas, e nesses momentos a gente diz muito isso, que foram ditas e sentidas pela Jane nos momentos dela de hospital, ela sentiu, como nós também sentimos, que no fundo, nós temos muita coisa para a gente louvar a Deus e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Porque Ele tem cuidado da gente, dia a dia. E eu confesso a vocês, isso parece meio clichê da minha parte. Mas toda vez que eu converso com a Lecilda, e eu pergunto como é que ela está, e ela fala assim: estou muito bem, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. Porque eu tenho certeza, e eu vejo isso dia a dia na minha vida. Dia a dia.
Eu já passei fases duríssimas, duríssimas. Mas Deus sempre mandou alguém para me ajudar, Deus sempre me socorreu, e nunca, em momento nenhum, aquela fase durou mais tempo do que ela deveria durar, porque Deus veio em meu socorro, e aquilo passou. Sabe, que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe a gente. Eu acho fantástico esse texto, de Deus dizendo assim para a gente: olha, pessoal, no dia em que eles entraram na terra, e no dia que eles comeram pela primeira vez do fruto da terra que eu prometi dar para eles, naquele dia, eu deixei de dar o maná. E isso me sugere, me deixa muito claro, bem, muito claro, que se eles demorassem mais 40 anos para entrar naquela terra, durante aqueles 40 anos, seriam 40 vezes 365. Em cada manhã, Deus daria para eles dia a dia o alimento. Porque Deus prometeu cuidar deles. E Deus prometeu cuidar da gente. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Deus, então, nos abençoe.